Fala galera que acompanha o Net Sport Clube em todas as suas plataformas. O Operário Ferroviário venceu o Cianorte. Foi sofrido, né, Manel? Aqui no estádio Germano Krieger, só 1-0. Sofrido, o Operário precisa melhorar bastante coisa e tem jogo importante no meio de semana pela Copa do Brasil. Exatamente, o jogo da vida, o jogo mais importante no ano até agora, mas a gente vai falar um pouco mais disso depois da vinheta. Emanuel, o Operário Ferroviário venceu pelo placar mínimo aqui no estádio Germano Krieger, um jogo um pouco abaixo dos últimos jogos do Operário Ferroviário, principalmente o primeiro tempo muito confuso, o segundo tempo onde a equipe alternou momentos, precisava sair no contra-ataque, momentos que o Cianorte, foi melhor no jogo. Qual a sua análise geral para a gente começar essa conversa? Foi um jogo bem abaixo tecnicamente do Operário e também não só tecnicamente, mas também taticamente em algumas situações. Primeiro tempo, mais uma vez, não foi bom. Conseguiu fazer o gol no que a gente tem percebido que tem sido diferencial na comparação com o ano passado. A parte técnica de alguns atletas que são diferenciados, que podem evoluir muito com a camisa do Fantasma ainda e render muito para essa equipe. Douglas Coutinho, que é o artilheiro do campeonato, artilheiro do Fantasma, com 4 gols. O Jefinho, para mim, foi bem na partida, apesar de alguns momentos ainda carecer um pouco mais de forma física, ele está evoluindo nisso, então vai pegar mais ritmo, vai ter mais fôlego, mas é um jogador que se mostra diferente, um centroavante bem diferente do estilo que o Operário teve nos últimos anos e um cara que está faltando o golzinho dele, está merecendo já um gol, mas tem sido muito importante. E já deu 2 assistências, inclusive. Já deu 2 assistências, o Bustamante acho que ainda tem que evoluir, mas é um jogador que pode ser importante para o Fantasma também, e eu acho que resumiu isso. O primeiro tempo, principalmente, o Operário fez o gol porque tem jogadores com uma qualidade acima na comparação com os rivais, porque vai jogar uma Série B e esse ano fez esse tipo de investimento. Na segunda etapa, teve um pouco mais de mobilidade, conseguiu criar algumas jogadas, os volantes apareceram um pouco mais. Primeira etapa, os volantes foram muito mal, o Fábio e o Regis, em relação a posicionamento, marcação para saída de jogo, o Regis muito pesado, dando as costas, não sabendo marcar o atleta que passava por ele também, deixando muito espaço livre nas costas laterais. No segundo tempo o time evoluiu, conseguiu mostrar um futebol um pouco melhor, mas mesmo assim acho que está muito aquém do que pode render. Vamos lá por partes. Você falou do Regis e também queria que você falasse um pouco sobre Regis, Coutinho e Jefinho, que são jogadores que têm jogado bastante jogos também. Hoje o Danilo, por exemplo, descansou. Será que esses jogadores, por exemplo, não podem ser problemas pensando no jogo de quarta-feira contra o Barbalha? Olha, eu acho que vai depender de como que eles vão ser trabalhados nesses próximos dias, né, para conta da regeneração. Não vai ter muito tempo, já vai ter a viagem que é uma viagem longa. Eu acho que assim, pelo que a gente vê em campo, acho que o Douglas Coutinho talvez não preocupe. Acho que ele está muito bem fisicamente, jovem, está voando. Acho que vai melhorar ainda mais fisicamente, mas vai ser um processo para elevá-lo de patamar, assim, mas ele já está bem. O Jefinho, eu acho que mostra a questão de um cansaço para disputar algumas jogadas, pelo pique que ele precisa em alguns determinados momentos, explosão, mas não senti que ele é um jogador que pode correr um risco. Pelo menos vendo de cima, né? Claro que tem os exames, isso mostra tudo. Já o Regis, eu acho que comprometeu muito a parte física dele no desenvolvimento da partida. Ele é um jogador que começou bem no Operário, que mostra ter algumas virtudes, é um jogador forte, mas assim, ainda acho que vai ser um jogador para compor o elenco do Operário. Não vejo ele como um titular absoluto dessa equipe ao longo da temporada, mas acredito sim que vai ser um jogador importante. Mas talvez a parte física tenha pesado para ele nessa partida, porque eu achei ele muito mal, taticamente principalmente. E foi um cara que teve que correr 50 minutos no jogo contra o Curitiba com um jogador a menos. Com um jogador a menos também. Então assim, ele e o Fábio, acho que pela questão do entrosamento, isso complicou um pouco. Não sabiam ali guardar as posições. Teve uma hora que o Cleiton estava marcando como volante porque o Fábio tinha subido demais na marcação. Então se via ali que o posicionamento estava um pouco equivocado. No segundo tempo ajeitou um pouco e depois a gente teve a entrada do Jardel, que daí acho que pela experiência dele, por já estar nessa função há um bom tempo, ele conseguiu dar conta dessa situação. Mas assim, acho que o Regis, a parte física pesou. O Fábio foi bem na segunda etapa, melhorou, evoluiu. Talvez pela entrada do Jardel? Talvez pela entrada do Jardel e talvez ele possa ganhar uma oportunidade contra o Barbalha, dependendo de como que vai estar a questão física do Regis. E acho que também é coisa de entrosamento, né? Já que você falou do Fábio, também tivemos Aguada e Bonfim. Bonfim já tinha jogado contra o Curitiba na situação ali do Douglas Nascimento. Queria que você fizesse uma avaliação especialmente desse caso, né? Você acha que o Bonfim pode ganhar a vaga de titular e também a atuação da Aguada, que estava um pouco tímido, assim, um pouco receoso em algumas jogadas? Eu achei, assim, do Bonfim, eu achei que ele não comprometeu e ele, para mim, foi mais consistente do que o Douglas Nascimento. Para o jogo contra o Barbalha eu manteria o Rafael Bonfim como titular. Foi bem, acho que na partida, soube guardar a posição da forma correta. Tem a questão das laterais, ainda que precisa organizar um pouco melhor a cobertura, interagindo com os zagueiros ali, mas eu acho que ele foi bem e para mim ele deveria ser mantido como titular ao lado do Sousa.
E o Souza que também a gente vê um pouquinho de cansaço, assim, não algo significativo, mas ele vem jogando todos os jogos e era um atleta que não teve ritmo no ano passado. Exatamente. Mas é disparado o melhor zagueiro do Operário, assim, sem sombra de dúvidas. Já o Aguado, eu acho que ele estava um pouco desconfortável. Eu acho que ele meio que não que ele não sabia muito o que fazer ali, apesar de ser lateral de origem. Eu acho que ele não conseguiu jogar o que ele pode jogar. Mas era um cara também que já vinha, mas tecnicamente, acompanhava jogando na segunda linha. Na segunda linha. Então, assim, ele precisou ir ali porque o Gerson precisava poupar o Danilo. Sim. Porque o Danilo é muito importante para essa equipe, tem que melhorar a parte defensiva ainda de cobertura, mas é um jogador importante na parte ofensiva. Então, acho que o Aguada não comprometeu, mas acho que ele pode evoluir mais ainda. É um jogador que no meio de campo acho que pode dar uma diferença bacana. Emanuel, por que esse primeiro tempo tão vagaroso, tão lento em alguns momentos e tem sido uma constância do Operário nesse Campeonato Paranaense, né? Acho que assim, acho que as equipes adversárias estão conseguindo encaixar o jogo melhor que o Operário na primeira etapa, e isso vai de estudo, vai de análise do adversário também. Campeonato Paranaense, as equipes do interior é um pouco mais complicado, mas já estamos na quinta rodada, sim. Então acho que diminui um pouco essa justificativa. Mas o Operário não tem conseguido. Parece que está aprendendo como jogar contra os adversários durante o jogo e não sabendo como impor o seu jogo. O Operário vê como que deve se adaptar e daí começa a tentar impor o seu jogo, principalmente na segunda etapa, depois que o Jarcinho ele tem uma ótima leitura de jogo, acho que ele consegue mexer bem na equipe nesse sentido. O que precisa ser aprimorado é para que a equipe não comece tão morosa. Sim. Mas eu acho que hoje foi mais assim, não encaixar o jogo mesmo. Acho que, principalmente por conta dos volantes, muito espaço, fazendo os jogadores correrem errado, e isso complicou bastante o desenvolvimento do jogo do Fantasma. Achei que o Cleiton se esforçou, pode não ter sido um primor tecnicamente, né? Teve até algumas vaias na saída do campo, mas ele foi um jogador bastante esforçado, que buscou espaço. Acho que a falta do Danilo talvez possa ter contribuído também para que ele tenha evoluído bem pelo lado esquerdo. O Cleiton gosta muito de lateral participativo nesse sentido, né? Sim. Ano passado ele jogava bem pelo lado direito com o Mailton, e esse ano ele está jogando melhor do lado esquerdo por conta do Danilo. Então acho que foi por conta disso. Mas o Jarcinho precisa acertar, acho que mais taticamente o time, para poder ter mais rodagem, os jogadores estarem próximos, mas não estarem se batendo. Acho que em muitos lances está muito próximo a triangulação e daí você não consegue ter saída de jogo. O Bustamante perdeu uma bola com o Sávio, uma coisa parecida como isso. Às vezes o jogador tenta rodar para sair de um lado e ir para o outro, não tem muita gente próxima, está muito espaçado. E nas saídas de bola, para complementar, eu acho que tem determinados momentos que os laterais estão afundando demais. Então abre muito espaço pelo lado e ou tem que arriscar um cruzamento. O Operário arriscou muito lançamento com os zagueiros. Teve uma boa parte de jogadas foi assim. Então acho que tem que posicionar um pouco melhor aí essa saída de bola. Só mais um apontamento sobre um jogador específico, o Sávio. Pra mim ele tá começando a engrenar, assim, começando a evoluir. Eu acho que hoje foi bem também. Acho que ele, assim, não dá pra esperar do Sávio, assim, algo assim muito excepcional de um lateral direito, no sentido tecnicamente, de jogada, de drible, de uma situação como essa. Não querendo lembrar o Ailton, mas nesse sentido. Falar, né? Mas assim, você pode esperar dele, que eu tenho percebido, é um jogador que tem um passe bom, que consegue achar espaço, um passe, jogando por cima, aqui pela lateral. É um jogador que preenche bem o lado direito. Acho que precisa melhorar um pouco o seu posicionamento para a saída de bola, mas é um atleta que recompõe bem também. Então, assim, eu estou gostando do que ele está mostrando e o que está projetando. Como eu disse, talvez do Regis, acho que o Sávio um pouco a mais, assim, acho que tem um pouco mais de condição. Não sei se é um jogador para ser dono da posição como titular. Tem o Pablo vindo aí e tudo mais, mas é um jogador que eu acho que vai ser fundamental. Talvez o Operário tenha nesse ano de 2020 2 laterais direitos com qualidade para jogar e que não vão deixar o time na mão como nós vimos no ano passado. E no ano retrasado. Ano passado a gente teve o Mailton que deslanchou, mas assim, se não tinha um reserva de fato ali, o Bahia já não estava nos melhores. E esperamos que isso aconteça do lado esquerdo. Precisa de um lateral reserva pro Danilo. Inclusive, o Pablo chegou a tirar o colete, pra chegou entrar, a tá posicionado para entrar, mas o Gerson mudou de ideia. Não sei se talvez o Sávio... Eu acho que ele poderia ter achado que ia sentir alguma coisa, o Sávio falou assim, opa, daí ele foi botar o cara para aquecer. E outro cara que jogou todos os jogos também. Falou, não, tô tranquilo. Daí ele tirou e botou o Chorão, né? Imagina que tenha sido isso. Emanuel, quarta-feira é o jogo da vida até o momento pro Operário, mas é o jogo da vida também pro Barbalha. Barbalha que tá bem até no Campeonato Cearense. Como é que você acha que pode ser esse jogo na questão de um time que vai jogar na sua casa, vai jogar no horário que também é favorável, no seu estádio, com a sua pressão da torcida, né? Pelo que a gente sabe, o estádio é pequeno, então vai jogar acanhado. E com o Operário, às vezes, moroso, principalmente começando o jogo. Você acha que isso pode fazer a diferença nessa partida contra o Barbalha? Eu acho que no primeiro tempo tem que entrar melhor, tem que entrar mais concentrado e tentando impor mais o ritmo de jogo, sem dar algumas oportunidades e alguns vacilos
para a equipe adversária, porque assim, é o principal jogo, acho que, da história do Barbalha, se você for ver, assim, claro, salvo algum engano, né, a gente até pede desculpa porque a gente procura sobre a história, mas não vamos conhecer como as pessoas que estão lá. Sim. Então, assim, não querendo desrespeitar nada nesse sentido, mas pelo que a gente sabe, deve ser o jogo mais importante do Barbalha, como é o jogo mais importante do ano pro Operário até nesse momento. Então, assim, se o time deles conseguir encaixar alguma situação, conseguir fazer um gol no começo, ou nos 15 minutos, no primeiro tempo, ter mais oportunidades, isso pode jogar uma pressão ainda maior pro Operário. Eu acho que o Operário vai com uma pressão para lá, pelo desempenho do time nessa última partida. Eu não acho que o time foi tão bem assim como tem falado contra o Curitiba, acho que foi um jogo ok. Acho que o Curitiba merece até ser mais criticado naquele jogo, porque tinha a obrigação de ganhar com o Operário com um a menos. Então acho que isso pesa a favor do Operário nesse sentido. Mas esse jogo contra o Cianorte, na parte técnica, deixou um pouco a desejar e gera uma preocupação. Não tanto quanto se tivesse perdido o jogo. E eu acho que talvez alguns atletas vão ter que se despontar tecnicamente novamente para que o Operário possa ter uma condição mais favorável. Mas eu acho que o Operário é favorito, acho que tem a obrigação de trazer a classificação e mais ainda com vitória, acho que tem que ir lá para ganhar esse jogo. Até porque é bom lembrar que o empate já classifica o Operário. Já classifica o Operário também, mas acho que tem que ir lá para ganhar esse jogo e voltar com um bom resultado. Daí pega o PSTC, já um time fadado ao rebaixamento no Paranaense. Mas eu acho que é um jogo para revezar também, né? Eu acho que assim, psicologicamente, talvez seja um jogo difícil para o Operário contra o Barbalha. Tecnicamente não é para ser. Tá bem no Campeonato Cearense, mas é um módulo diferente. Lá não tem as equipes tradicionais, então assim, acho que o time deles lá está bem, mas acho que não é páreo a princípio, né, pelo que a gente vê de plantel, de investimento, não é páreo. Dentro do campo é outra coisa. É um jogo só. É um jogo só e o time pode ir lá engrenar e fazer um ótimo jogo e vencer o Operário. Com certeza. É como isso pode acontecer, mas assim, o Operário ele tem a necessidade de apresentar um bom futebol porque tem um orçamento maior, tem jogadores de qualidade. Inclusive no site do Net Sport Clube tem coluna do Felipe Gustavo falando sobre a importância financeira desse jogo também, né? Que acho que é a parte mais importante. Todo mundo vê a Copa do Brasil com uma galinha dos ovos de ouro, né? O que vai dar dinheiro até para o Operário, parece que tem que fechar o orçamento também, então vai ser importante. Passando de fase aí você vai ganhando alguns milhões, né? Você vai somando, né? Chega uns 3. Lá tem os dados do Felipe bem certinho, né? Mas você começa a acumular uma grana legal, que vai ser um investimento interessante. Acho que o Operário mira aí chegar numa terceira, quarta fase. Claro, se for passando, óbvio, que muito chegar melhor. Final, muito melhor. Nossa, se o final é 3 orçamentos de um ano. Mas assim, acho que ter uma quarta fase seria algo muito bom pro Operário, também, né? E assim, você vai engrenando, aí é outros 500, né? Porque daí você joga a vida de fato. Então, chegando numa terceira, quarta fase, o time tendo qualidade, você tem um Douglas Coutinho fazendo diferença, você tem um Bustamante que pode fazer diferença, o Jefinho acho que é um jogador que tende a ser muito importante nesse time do Fantasma, acho que pode ir pra frente. Lembrando que a repercussão desse jogo agora contra o Cianorte, mais detalhes também sobre a semana do Operário Ferroviário e também sobre a partida do Barbalha, tem no Net Sport Clube, né, Manuel? Tudo lá, já temos os gols, melhores momentos, tem coluna escrita, tem estreia da Tanili Ratti fazendo coluna também, analisando o esporte de Ponta Grossa e o Operário Ferroviário, tem os meus pitacos, tem os pitacos do João, de todo mundo lá, então muito conteúdo e outros esportes também, vamos valorizar o esporte local, acesse o site lá. É isso aí, obrigado pela participação de todos vocês. Se você estiver assistindo no Facebook, no Instagram, dá aquela compartilhada pra gente, também no YouTube. No YouTube, coisa, né? Marca o joinha, né? Dá aquele like lá, legal. Toca o sininho lá. Bota o sininho, se inscreve lá, a gente tá muito legal lá. Também tem os gols de outros jogos do Campeonato Paranaense pra você ficar sempre bem informado. Valeu, Manuel. Até mais. Valeu, João. Boa noite a todos aí. Até mais. Até mais, gente.